Aceitem a gravação, por favor. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso encontro, segundo encontro, né, do Mal-Estar na Cultura, que a gente está lendo linha a linha o Freud, do texto Mal-Estar na Cultura. No PDF, estamos na página 256. No livro impresso, nessa edição aqui da Autêntica, nós estamos na página 310. E começamos aqui, ó, no sem dúvida. Nada como começar com as certezas. Sem dúvida, um acontecimento como esse não é estranho nem ao que é anímico, nem a outros domínios. Recomendo para as pessoas que estiverem chegando hoje, dar uma olhada no vídeo anterior, que foi o primeiro dia de leitura. A gente teve vários insights, né? Foi uma epifania de insights, né? A gente quase que se sentiu naquela onipotência, naquele sentimento oceânico de sabemos tudo do Freud, está tudo nessas poucas páginas, né? Foi impressionante como a gente foi achando Winnicott, Lacan, foi achando todo mundo lá dentro, assim, foi muito divertido, né? Vamos lá. Sem dúvida, um acontecimento como esse não é estranho nem ao que é anímico, nem a outros domínios. No caso dos animais, insistimos firmemente na suposição de que as espécies de desenvolvimento superior provêm das menos desenvolvidas e, no entanto, encontramos ainda hoje todas as formas simples de vida entre os seres vivos. Os grandes sáurios se extinguiram e deram lugar aos mamíferos, mas um legítimo representante dessa família, o crocodilo, ainda vive conosco. Ele não sabia. As galinhas também. Todas as aves, né? Ele não sabia. A cladística não tinha repensado isso, mas as aves são dinossauros também. Essa analogia pode estar talvez muito distante e também pecar pelo fato de que as espécies inferiores sobreviventes não são mais, em sua maioria, os legítimos ancestrais das espécies contemporâneas de desenvolvimento superior. De maneira geral, os elos intermediários se extinguiram e só são conhecidos através de reconstrução. No âmbito anímico, ao contrário, a preservação do que é primitivo ao lado do que dele surgiu por transformação é tão frequente que é desnecessário prová-lo com exemplos. São frases como essa que, para mim, parece que é aquele momento que o Freud, com os quatro pés atolados no evolucionismo mais conservador, mais rígido, ele supera esse mero visão positivista, digamos assim, e ele atravessa, fala, olha, ele tende a olhar as coisas como os primitivos, os ancestrais, os evoluídos, mas constantemente está vendo nos evoluídos, nos posteriores, as mesmas coisas dos supostos primitivos, sempre dando um tapinha na gente, dizendo assim: olha, você, homem ocidental, que se acha tão evoluído, você não é nada diferente daqueles que você julga primitivo, muito pelo contrário, né? Os seus mecanismos de funcionamento são os mesmos, né? E, na verdade, essa ideia de primitivo e contemporâneo são só exercícios retóricos que não dão conta da gente entender a construção da psique, a constituição da psique. Me parece que sempre esse, essa construção de um paradigma evolucionista e a subsequente dissolução dele estão sempre presentes no Freud. Parece que está sempre nesse movimento de constrói, desconstrói, constrói, desconstrói, né? No âmbito anímico, ao contrário, a preservação do que é primitivo ao lado do que dele surgiu por transformação é tão frequente que é desnecessário prová-lo com exemplos. Quase sempre esse acontecimento é consequência de uma cisão no desenvolvimento, uma parcela quantitativa de uma atitude, de uma moção pulsional permaneceu inalterada e a outra continuou seu desenvolvimento. Com isso, tocamos no problema mais geral da conservação no psíquico, que ainda quase não recebeu elaboração, mas que é tão estimulante e importante que temos o direito de lhe dedicar um momento de atenção, mesmo que o motivo seja insuficiente. Desde que superamos o erro de crer que o esquecimento comum para nós significa uma destruição do traço minêmico, logo,
uma aniquilação. Tendemos à suposição oposta, de que na vida anímica nada que foi uma vez formado pode perecer, de que tudo fica conservado de alguma maneira e que, em circunstâncias apropriadas, por exemplo, talvez de uma regressão de alcance suficiente, pode ser trazido de novo à luz. Tentemos esclarecer o conteúdo dessa suposição através de uma comparação extraída de outra área. Aproveitemos talvez o desenvolvimento da cidade eterna como exemplo. Será que eu vou conseguir fazer aquele exercício de vai e volta aqui? Deixa eu ver. De acordo com Cambridge Ancient History, The Founding of Rome, da cidade eterna de Roma, né? É isso? É. Os autores não ensinam que a Roma mais antiga foi a Roma quadrada, um assentamento cercado sobre o Palatino. Depois se seguiu a fase do Septimontium, uma união das colônias situadas sobre as diversas colinas. Em seguida, a cidade que foi cercada pela muralha de Sérvio Túlio, ainda mais tarde, após todas as transformações do período republicano e do primeiro período dos Césares, a cidade que o imperador Aureliano cercou com as suas muralhas. Mas não queremos seguir adiante com as transformações da cidade e sim perguntar o que um visitante que pensamos estar munido dos mais completos conhecimentos históricos e topográficos pode ainda encontrar desses primeiros estádios da Roma de hoje. A muralha aureliana, salvo por algumas rupturas, ele verá quase que inalterada. Em alguns lugares, ele poderá encontrar trechos do muro de Sérvio trazidos à luz pelas escavações. Se ele souber o suficiente, mais do que a arqueologia atual, talvez possa traçar no mapa da cidade toda a evolução dessa muralha e o contorno da Roma quadrada. Nos prédios que algum dia ocuparam esses antigos contornos, ele não encontrará nada ou restos escassos, pois eles não mais existem. O máximo que o melhor conhecimento de Roma da República poderia lhe proporcionar seria que ele soubesse indicar os lugares em que os templos e prédios públicos dessa época estavam localizados. O que agora ocupa esses lugares são ruínas, mas não ruínas deles próprios, e sim de suas renovações de épocas posteriores, após incêndios e destruições. Deixa eu só fazer uma observação aqui, que acho que é o movimento que o Freud está contando, que é interessante, é curioso. Né? Talvez seja redundante porque ele fala, mas assim, é curioso. Se vocês fizerem o exercício de fecharem os olhos e pensarem numa estátua grega qualquer, a gente pode quase que brincar dessa premonição. Se vocês fecham os olhos e pensam numa estátua grega, saibam, essa estátua grega provavelmente não é grega. Ela é uma cópia romana. Quase tudo do que nós conhecemos de estátua grega não é uma estátua grega. É uma estátua romana. Uma cópia de estátua romana. Ou seja, o que nós temos é um vestígio de uma época, né? É uma cópia. Agora, o mais curioso, se vocês pensarem, bom, imagine Atenas à época do florescimento da democracia ateniense, né? Aí fecham os olhos e vocês vão pensar numa cidade toda branca de mármore. Também não. A cidade era toda colorida, todas as estátuas eram coloridas, né? E tudo aquilo que a gente imagina como sendo uma arte clássica, toda branca, na verdade, não tinha nada de branca, era completamente colorida. E todas as estátuas gregas e romanas eram pintadas. O que acontece é que, com a ação do tempo, as tintas foram embora e nós construímos a ideia de clássico, numa ideia de mármore branco, na verdade, muito mais por um erro né, histórico ou por um acidente do descolorir das estátuas do que das estátuas em si. Né? É legal pensar na construção da história como essa dimensão viva, né? E como que essas ruínas, essa produção de ruínas interfere na construção da história, né? Eu acho que o Freud começa a tocar um pouco nessa dimensão, né? A gente pensa sempre como sendo possível tocar o passado de uma maneira, se ele tivesse lá guardado incólume, né? Inerte, esperando ser revelado, né? Enquanto ele se revela, sim, mas por uma construção, né? Por alterações, né? Essa suposta pureza que a gente quer encontrar, então, não tem. Né? Eu acho um barato pensar dessa maneira, né? Não é preciso dizer especificamente que todos esses resquícios da Roma antiga aparecem dispersos no emaranhado de uma grande cidade dos últimos séculos, desde a Renascença.
Muito do que era antigo certamente ainda está enterrado no solo da cidade ou sob os seus modernos edifícios. Esse é um tipo de conservação do passado com o qual nos deparamos em locais históricos como Roma. Façamos agora uma fantástica suposição de que Roma não seja uma morada humana, mas um ser psíquico com um passado igualmente longo e rico, no qual, portanto, nada do que uma vez aconteceu tenha perecido, no qual, ao lado de uma última fase de desenvolvimento, subsistam também ainda todas as fases anteriores. Isso significaria para Roma, portanto, que sobre o Palatino ainda estariam se elevando à sua antiga altura os palácios imperiais e o Septizonium e o sétimo Severo, e que o castelo de Santo Ângelo ainda estaria exibindo em suas ameias as belas estátuas com as quais ele esteve adornado até o cerco dos godos, etc. Mas ainda há mais. No lugar do Palazzo Cefarelli estaria novamente, sem que precisássemos derrubar esse edifício, o templo de Júpiter Capitolino, e na verdade não apenas em sua última configuração, como viram os romanos no período imperial, mas também em sua forma mais antiga, quando ele ainda apresentava formas etruscas e era ornamentado com antefixas de terracota. Onde agora está o Coliseu, podemos admirar também a desaparecida Domus Áurea de Nero, da Praça do Panteão, Piazza della Rotonda, que não encontraríamos apenas o Panteão atual, tal como nos foi deixado por Adriano, mas do mesmo terreno também a construção original de Agripa. Além disso, o mesmo solo suportaria a igreja Maria Sopra Minerva, o antigo templo sobre o qual ela foi construída. E então seria preciso apenas uma alteração na direção do olhar ou na posição por parte do observador para obter uma visão ou outra. Se ficou complicado, eu tenho um jeito muito gordinho de explicar isso. Eu adoro pensar a história como lasanha. Pense que a história é uma grande lasanha esburacada, de várias camadas e de sabores distintos. E ao você andar por esse prato de lasanha, você não precisa, você fica, não é porque surgiu uma nova camada que aquela anterior se dissipa. Muito pelo contrário, ela é toda furada. Imagine uma lasanha atacada por crianças com a mão. O que você encontra, né, são pedaços mais antigos, pedaços mais novos, né? E assim é a psique humana, né? Porque assim é a história. A história, eu estou tratando aqui do modo de pensar a história que certamente responde, por exemplo, ao modo de pensar o contemporâneo de Freud e de Marx, que na historiografia é chamada a Escola dos Annales. Marc Bloch, Lucien Febvre, e depois como é que chama? Que inclusive se tornou professor aqui da USP, o historiador lá que fez o Mediterrâneo, a Mediterraneidade, a época de Felipe II. Braudel. Obrigado, Fernando Brodel. Quando a gente começa a citar essas coisas, sempre tem um historiador que aparece, historiador, e fala, não, peraí, Fernando Brodel, né? Então, foi um teste. Os historiadores, eles não resistem. É. E se a gente pensar a história como camadas, e o Brodel falava essa questão, né, da história de longa duração, de média duração, e de curta duração. Ele falava que a história econômica é de curta duração e a história da cultura é de longa duração. Então você tem um deslizamento de camadas de história. Legal, só que talvez o vacilo seja imaginar que cada camada é independente da outra, mas não é. É 3D. Talvez o melhor jeito seja pensar como aquela imagem de constelação ou de nebulosa, né, espacial em 3D. Eu vi uma reportagem, eu adoro, eu sou um grande curioso, mas não um conhecedor, eu sou um curioso mesmo, de ficção científica e de astrofísica, né? Como curioso mesmo, como diversão mesmo, né? Eu vi uma reportagem que eu achei tão legal que diz que assim, parece que as galáxias se movimentam, né? E perigam que uma galáxia passe pela outra, sem chocar nada, né? Elas podem se atravessar, né? Porque as distâncias são tão gigantescas e as galáxias são enormes, mas os espaços vazios são tão maiores que uma galáxia pode passar pela outra sem nenhum acidente ocorrer, digamos assim. Olha que loucura, né? É mais ou menos desse modo de pensar e que eu quis explicar Freud, não sei, espero não estar complicando, mas essa coisa de que a gente acha que uma vez que se supera um tempo, se supera um tempo histórico. E você não supera um tempo histórico. Em termos arqueológicos, ele está lá.
Ele continua lá. E ao deambular por cidades, e a gente também foi construído ocidentalmente, tá aí o colega historiador para não me deixar mentir, a gente tem uma mania de achar que isso só acontece com Roma, né? Mas isso não acontece com Roma, isso acontece com São Paulo. Recentemente, acho que estavam cavando um túnel aqui em São Paulo, não sei se era de metrô ou o que que era, tiveram que parar porque bateram numa escavação que era alguma dimensão, não me lembro de estrutura de povo indígena, de povo ancestral nosso. Né? Arqueologicamente falando, você está sempre lidando com diferentes tempos. Essas diferentes temporalidades, essas diferentes marcações do passado estão aí. E assim ou é a psique humana. Então, você vai falar, nossa, o que isso tem a ver com a prática da psicanálise? Só tem, porque é aquela coisa que a gente fala de escutar a criança no adulto, que a Marion Minebo vive falando, por exemplo. Então, quando o adulto fala, quando o nosso paciente adulto fala, ele não fala só o adulto, fala também a criança. E o ouvido do analista é um ouvido de arqueólogo pronto para se para mergulhar nesses aromas do passado, aquilo que vem junto, aquilo que tá num contágio, esse dizer que é um dizer do agora, mas é um dizer do ontem também. Eu quis explicar, não sei se eu compliquei, mas é assim que eu tô vendo essas coisas. Fala, Claudinha. Não, é só título de curiosidade. A Hum. escavação foi aqui na esquina de casa. Pô, olha lá. Conta aí como é Pararam que a é isso. obra do metrô porque acharam, entre outras coisas, inclusive, trilhos de bonde. Olha só. Entre outras, entre artigos indígenas e tal, acharam, aí tiveram que parar. E, inclusive, essas peças estão expostas no saguão da estação do metrô. É bem bacana. Olha só. É isso, a história é construída em lasanha. A história é uma grande lasanha. E a questão é que a nossa história também, né? É muito interessante assim. Não, ouvindo os pacientes, hoje mesmo estava atendendo, e eu chamei, né, a paciente assim, ela estava contando, não, porque era. Ela estava falando do agora, né? Eu falei, era. Aí daqui a pouco ela fala, né? Não, porque é. Eu falei, mas não era, né? Ela começa a falar do passado com verbos no presente. E começa a falar do presente Oi, com verbos no passado. E fala, ué, oi. onde você tá? Depois você vai caber o negócio. Oi, Elaine, eu vou dar Quero uma só. mordida. Elaine, todos nós queremos mesmo uma mordida, mas eu dei uma mutadinha aqui, aí depois se você precisar falar, então aí. Tá todo mundo querendo um docinho, né? Mas é interessante isso, né? Do falar do agora, né? Do falar do agora com o tempo do depois, com o tempo do ontem, né? A ponto e eu me lembro de comentar isso com o paciente e falar, mas de quando você está falando? De agora ou de quando você era pequena? Aí o paciente fala, não sei. Ótimo. É nesse não sei que a gente está, né? Além de óbvio, né? De já ter, de já, de, de acontecer, de falar com o paciente, falar, não sei. Acho que isso deve ser inconsciente. Falar, então tá bom. É sobre isso que nós estamos aqui, né? Que bom, né? Ó, o Edival. E os decoloniais, pós-coloniais são maravilhosos para entender isso. Sim, 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 claro, claro, né? essa dimensão essa dimensão do que é esse agora, que esse agora ele não é puro, né? Ele tá grávido daquilo que foi, né? Ele tá grávido daquilo que foi, né? E é preciso fazer esse parto, né? Talvez o psicanalista ele pode ser uma espécie de parturiente, né? De doula, né? Para fazer com que esse passado nasça, esse passado não nascido. Como é que é? É o Bolas, né? Que fala? Sonhar sonhos. É o Christopher Bolas que fala? Sonhar sonhos não sonhados, né? Talvez seja um pouco isso, né? No sentido de que algumas coisas foram meio sonhadas, não puderam ser sonhadas,
E ali, naquele espaço analítico, aquele passado que ficou em ruína, ele precisa, para que ele possa ser uma ruína bem resolvida, ele precisa primeiro ser contado em seu esplendor, não é? E acho que é isso, né? O Edival lembrou essa questão dos decoloniais, pós-coloniais, que é bem interessante mesmo, essas possibilidades metodológicas aí. Certo? Continuando. É claro que não faz sentido continuar com essa fantasia. Ela leva ao irrepresentável e mesmo ao absurdo. Se quisermos expor a sucessão histórica de maneira espacial, isso só pode acontecer através da colocação lado a lado no espaço. O mesmo espaço não tolera duas formas de preenchimento. Por quê? Vamos trabalhar com holografia, seu Freud. Nossa tentativa parece ser uma brincadeira inútil. Ela só tem uma justificativa. Mostra-nos como estamos distantes de dar conta das singularidades da vida anímica por meio de uma exposição visual. Beleza, né? A complexidade dessa psique possibilita uma topografia tão selvagem, uma simultaneidade tão gigantesca, que seria impossível representar num gráfico de maneira simples, né? Isso é muito mais complexo. Devemos ainda nos posicionar a respeito de uma objeção. Ela indaga por que escolhemos precisamente o passado de uma cidade para compará-lo com o passado anímico. A suposição da conservação de tudo o que passou também vale para a vida anímica, mas só sob a condição de que o órgão da psique tenha permanecido intacto e de que seu tecido não tenha sofrido trauma ou inflamação. Efeitos destrutivos que pudessem ser equiparados a essas causas de adoecimento não faltam, no entanto, na história de nenhuma cidade, mesmo que ela tenha tido um passado menos agitado que Roma, mesmo que ela, como Londres, quase nunca tenha sido assolada por um inimigo. O desenvolvimento mais pacífico de uma cidade inclui demolições e substituições de construções. E é por isso que a cidade é de antemão inapropriada para essa comparação com o organismo anímico. Cedemos a essa objeção, renunciando a um efeito impactante de contraste e voltamos-nos para um objeto de comparação pelo menos mais próximo, como o corpo animal ou humano. Mas aqui também encontramos a mesma situação. As fases mais remotas do desenvolvimento não são mais conservadas em nenhum sentido. Elas foram absorvidas pelas fases posteriores, as quais forneceram o material. Não se consegue encontrar o embrião no adulto, a glândula timo que a criança possuía e é substituída depois da puberdade pelo tecido conjuntivo. Eu não sei se eu vou falar besteira, mas o timo é uma glândula que, se não me engano, fica na região do externo, ou é uma parte anatômica que fica na região do externo. Tô falando besteira? Não sei. Depois quem manjar das anatomias, conta aí. Pelo tecido conjuntivo, mas ela mesma não está mais presente nos ossos longos do homem adulto. Eu posso certamente traçar o contorno do osso infantil, embora ele mesmo tenha desaparecido, na medida em que se alongou e se espessou até atingir a sua forma definitiva. O que fica nesse caso é que uma conservação como essa de todos os estágios preliminares ao lado da configuração final só é possível no anímico e que não estamos em condições de representar visualmente esse acontecimento, claro, né? Vamos lá, quando a gente está falando da materialidade de uma cidade, é difícil representar, mas é fácil imaginar esses restos sobrevivendo e partes sendo destruídas e tal. Quando se fala da vida psíquica, estamos falando de sensações, estamos falando da pulsão, estamos falando, né, de sentimentos, né? E essas coisas, elas são imateriais. Então elas são frágeis o suficiente para se diluir combinando com outras, mas são fortes, justamente por serem imateriais, para se preservarem ao longo da história, né? Ao longo da nossa história. De modo que falar da psique é muito mais complexo do que falar da materialidade das arquiteturas, né? A arquitetura, o prédio pode ser derrubado ou não. Quando a gente fala de um sentimento, de um afeto, ele pode estar combinado, acoplado, junto, dinamizado, de modo que ele se torna outra coisa. E é muito mais complexo, muito mais 3D, 4D falar dessas coisas, né?
Talvez tenhamos ido longe demais com essa suposição. Talvez devêssemos nos contentar em afirmar que aquilo que passou pode ficar conservado na vida anímica e não precisa necessariamente ser destruído. Em todo caso, é possível que também no psíquico, algo do que é antigo, dentro da norma ou como exceção, esteja apagado ou absorvido de tal forma que não possa mais ser restabelecido ou reanimado por nenhum processo, ou que a conservação esteja ligada, de modo geral, a determinadas condições favoráveis. É possível, mas nada sabemos sobre isso. Podemos apenas insistir firmemente no fato de que, na vida anímica, a conservação daquilo que é passado é antes a regra do que a estranha exceção. Achei bonito, eu vou reler. Podemos apenas insistir firmemente no fato de que, na vida anímica, a conservação daquilo que é passado é antes a regra do que a estranha exceção. Ou seja, é mais comum as coisas serem preservadas do que serem jogadas fora. Ah, mas nem tudo fica. Então é recalcado, né? Não é? E não só, né? Olha aqui, Norma Ponce, alguém que manja de anatomia aqui, ora bolas. Sim, o timo é um órgão importante do sistema imunológico, se não ligar atrás do externo. Eu tinha razão. Eu ouvi de orelhada de algum lugar, né? O que que é o timo? Porque eu já ouvi alguma coisa falando sobre o timo, alguma expressão. Talvez, se não me engano, a palavra tímido está relacionada etimologicamente à palavra timo, né? E que se supõe um tipo de humor e um tipo de afeto, de comedimento, né? Que se supõe, por exemplo, pessoas deprimidas estariam com uma supressão do timo. Eu não sei se é uma medicina hipocrática, alguma coisa do tipo. Muito obrigado, Norma. Eu vou até depois pesquisar mais sobre o timo, que eu já tinha ouvido falar alguma coisa, e eu acho muito interessante essa dimensão anatômica. É, Se estivermos, então, absolutamente dispostos a reconhecer que existiria um sentimento oceânico, e esse é o significante do nosso encontro passado, hein? A gente nadou de braçada no sentimento oceânico. A gente foi e voltou 1000 vezes nesse oceano freudiano aqui, hein? Vale a pena aí ver o nosso vídeo lá. Existiria um sentimento oceânico em muitas pessoas e fôssemos inclinados a fazê-lo remontar a uma fase precoce do sentimento do eu, surge a próxima questão, que é a de saber que direito tem esse sentimento de ser visto como a fonte das necessidades religiosas. Bedürfnis. Será que só eu que tô louco? Ou tem mais gente louca como eu que toda vez que ele vai e volta nessa questão do sentimento oceânico aqui, eu só consigo pensar na nossa leitura mais recente, né? Que foi como é que é? O Futuro de uma Ilusão. Né? Eu falo, meu Deus do céu, como a gente acertou de ler O Futuro de uma Ilusão, né? De todas as nossas possibilidades de ordem de leitura, eu falo, caramba, O Futuro de uma Ilusão, né? E foi antes, né? O Futuro de uma Ilusão, né? Foi escrito antes. Foi antes, Benja, né? Foi. Se eu não me engano, foi antes. Esse aqui é um pouquinho depois, né? Não sei se é logo depois, mas e é interessante que ele fala que ele bate nessa tecla do sentimento oceânico, né? Como lá no comecinho ele falou, poxa vida, eu passei batido no sentimento oceânico. Então a gente vai retomar um pouquinho do que a gente estudou do futuro de uma ilusão, entrar um pouco na religiosidade, né? E É. vamos voltar, porque isso é importante. Que loucura, né? Como retoma, né? Que amarradinho, né? Uhum. Eu imagino que quem escuta aqui as nossas leituras deve imaginar eu como um tiete muito fervoroso. Gente, eu tô sempre, como disse a Cláudia, né? A gente tá sempre em busca de olhar para o Freud e falar, ah, né? Mas eu gosto demais do rapaz. Eu gosto dele. Eu gosto do jeito dele de pensar. Eu acho ele muito bom, muito amarradinho. O que que é? O Edival falou como é que é? Só que aqui parece não haver escapatória.
Aí o Rafa, o mal-estar é de 30 e o futuro ilusão de 27. Estão muito amarradinhos os dois, né? Olha só, legal. Depois você conta pra gente, Edival, o que que não pode ter escapatória aí, que eu fiquei curioso. Tem autores que dizem que são textos que se completam, né? O futuro de uma ilusão, pode ver que ele sempre tá falando aqui do futuro de uma ilusão. E aquela sensação, talvez, já sei, a leitura do Freud seja alegoricamente uma emulação do sentimento oceânico, não é? Porque você tem a impressão, parece que quando a gente está no Freud, que a gente está quase numa partitura que tem um ritmo e que tem uma estrofe. Porque isso não tem tudo a ver com inibição, sintoma e angústia? Não é? Você fala, o que que tá longe disso? Inibição, sintoma e angústia, que é metapsicologia, que é técnica de observação, de construção, de formação da neurose obsessiva. Tá, mas não é. Mas não é isso. Não tá aqui de novo, né? E você vai lendo e fala, mas é quase como um repetir, quase que quase musical mesmo, quase que um estribilho, né? Engraçado como até uma das dificuldades de se localizar no Freud é que parece que ele tá quase sempre falando a mesma coisa, de modos diferentes, né? Interessante como tem uma certa circularidade no modo dele de compor, né? Daí talvez, certamente, a grande coisa, né? A grande qualidade do texto dele, né? Olha o Edival explicando aqui. No futuro, a ciência ainda oferece uma forma de ilusão. Já no mal-estar, nem isso, né? Pois é, né? Mas então, o mal-estar sempre teve, né? Mesmo com a ciência, né? Não há fora do mal-estar, né? Ele ainda tem uma esperança no futuro. Aí é com ele, né? Né? Justamente, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Ou não. O que talvez console é que o fato de ter esperança ou não muda nada, né? O futuro é o futuro e cabe a gente construir. Ponto. E ter esperança ou não ter esperança, talvez a gente precise do Paulo Freire, do colega Paulo Freire, que quem muito sempre lembra disso é o Cortella, o homem reticências, né? O Cortella, né? O Cortella que fala, né, que esperança deve vir não deve estar atrelado à palavra esperar, mas à palavra esperançar, que o Cortella traz do Paulo Freire, e que esperançar significa construir esse devir, né? Se não me engano, algo do tipo. Nesse termo, a gente pode dizer uma esperança. Agora, a esperança como quem espera, né? Esperar muito, né? Aí quem espera, continua esperando, né? É verdade. A mim, esse direito não parece imperioso, pois afinal, um sentimento só pode ser uma fonte de energia quando ele próprio for a expressão de uma intensa necessidade. Olha o Freud materialista aqui. Olha um aroma de Carlos Marx aqui, ó. Né? A base econômica que determina, que implica na formação da cultura, virando o Hegel de ponta cabeça, hein? Eu tô sentindo um cheiro de Carlos Marx aqui, hein? Eu acho. Pois, afinal, um sentimento só pode ser uma fonte de energia quando ele próprio for a expressão de uma intensa necessidade. Para as necessidades religiosas, a derivação a partir do desamparo infantil e do anseio que esse desperta pelo pai não me parece ser irrefutável. Tanto mais que esse sentimento não constitui um simples prolongamento da vida infantil, mas é continuamente conservado pelo medo do poder superior do destino. Eu não saberia indicar uma necessidade tão intensa proveniente da infância quanto a de proteção paterna. Com isso, o papel do sentimento oceânico, que poderia de alguma forma aspirar ao restabelecimento do narcisismo ilimitado, é forçado a sair do primeiro plano. A origem da atitude religiosa pode ser rastreada por linhas claras até o sentimento de desamparo infantil. Ainda pode haver algo mais escondido por trás disso, mas provisoriamente está encoberto pela névoa. Caramba. Aqui ele fala um pouco dessa questão da regressão, né? Daquela coisa.
perdida, né, da criança com o desamparo que era tamponado pela figura paterna, né, que vai provê-la de tudo. E mais atrás ainda a questão dessa ainda não dissociação do bebê nos primeiros dias de vida com a mãe, né, onde tudo ele parece ter um pertencimento muito grande, um narcisismo ali muito primário, muito primitivo, né? Então parece que ele está prendendo tudo muito com a questão infantil, né? Trazendo essa questão infantil à tona nesse sentimento oceânico, né? Não é? É poderoso, né? Essa imagem, né? De explicar a dimensão do desamparo, a dimensão de como a gente, de como nós, os humanos, somos teimosamente marcados pelos nossos processos infantis, né? E lá nós ficamos, né? E há toda uma recusa de sair desse lugar infantil, porque esse lugar infantil, por mais que ele esteja polvilhado de fantasmas, ele nos é confortável, porque nós aprendemos a ficar ali e nós nos recusamos a crescer. É terrível. É terrível. Toda vez que eu bato quando o Freud fala, pô, Freud, eu sei que você tem razão, mas você não podia pegar leve? Não, não podia não, né? É muito terrível. É muito terrível, mas é muito necessário, porque senão acontece o que a gente tá vendo acontecer, né? Recentemente aí, óbvio que eu jamais citaria, você sabe que eu nunca cito essa pessoa, então dessa vez não vou citar mesmo, mas é aquilo, né? Não podem tocar em mim porque eu sou um eleito de Deus. Mas espera lá, cara pálida. Como assim? Esse Deus aí não era para todo mundo? Então todo mundo não é eleito de Deus? Se Deus não é para todo mundo, então não é para um só. Se Deus é para um só, então Deus não existe. Então no que você está falando? Espera lá. Se todo mundo aqui tem sentimento oceânico, se todo mundo aqui tem desamparo, então esse Deus é para todo mundo. Ou não é para ninguém? Então não pode tocar em você? Então você pode o quê? Você pode roubar, você pode matar, você pode mentir, escravizar uma nação, porque você é o eleito de Deus? Você é só um sacerdote ou você é um perverso? Você pode subjugar uma nação toda em nome do seu desejo, porque afinal você tudo pode e nós temos que nos ajoelhar em nome do seu desejo mais insano, porque um monossílabo que mora no céu de barba gigante disse que você é o cara especial. É isso? É isso? Onde você vê um sacerdote, eu só vejo uma criança maleducada que precisa ser corrigida. Então, esse texto do Freud é fundamental, né? Para que esse nosso sentimento, que pode ser muito bonito, se canalizado para a possibilidade religiosa de uma cultura efetiva e que estabeleça laço entre pessoas, para que não crie monstros como esse, né? Que diga, não toque em mim porque eu sou ungido por Deus. Ah, você é ungido por Deus. Todos os outros não, só você. Que seja feita a sua vontade. Sei. Gozado. Eu chamava isso de perversão, né? Mas é óbvio, eu não citei ninguém, né? Posso imaginar que o sentimento oceânico tenha sido posteriormente vinculado à religião. Esse ser um com o universo, que é o conteúdo de pensamento que lhe concerne, interessa-nos, com efeito, como uma primeira tentativa de consolo religioso, como outro caminho para o rechaço ao perigo ameaçador que o eu reconhece como proveniente do exterior. Admito novamente que para mim é muito difícil trabalhar com essas grandezas pouco palpáveis. Outro amigo. Será que tem vai e volta aqui? Deixa eu ver. Tem 4, 8, 9. Trata-se provavelmente de Frederick Eckenstein. Eu acho que era isso. Será que eu vou achar a página? Achei. Ah, nota 4,89. Tá. Outro amigo a quem uma insaciável ânsia pelo saber levou às experiências mais incomuns e finalmente a se tornar um sabe-tudo. Olha lá.
Assegurou-me que nas práticas de yoga, pelo afastamento do mundo exterior, pela vinculação da atenção às funções corporais e pela utilização de métodos especiais de respiração, podemos de fato despertar em nós novas sensações e sentimentos de universalidade, que ele quer conceber como regressões a estados originários da vida anímica, que há muito tempo foram encobertos. Ele enxerga neles um fundamento fisiológico, por assim dizer, de muitas sabedorias do misticismo. Seria fácil estabelecer aqui relações com algumas modificações obscuras da vida anímica, tais como o transe e o êxtase. Só que me sinto pressionado a mais uma vez exclamar com as palavras do mergulhador de Schiller: que se alegre aquele que aqui respira na rósea luz. Schiller é um dos grandes nomes, né, da poesia alemã, do romantismo alemão, tá? Da escola de Iena, se não me engano, ele mesmo vinculado à escola de Iena, né? Daí a minha tese, que deve ser óbvia, ululante, né? De que Freud, o Freud é o último dos românticos, né? Porque ele é um cara derivado do romantismo alemão, cravado na primeira metade do século XX. O romantismo é lá do século XIX, né? Mas o Freud, ele prolonga o pensamento romântico, né? O pensamento romântico o romantismo é, por vez, a proposta ética e estética da crise da subjetividade privatizada, né? Você tinha antes sempre uma subjetividade coletivizada até o século XVIII, falando em cultura ocidental, e tem vários problemas em restringir a questão ocidental, mas para facilitar, pensemos nela. Aí você tem, com a Revolução Industrial, com o mundo urbano industrial, você tem um descolamento, né? O crescimento das grandes cidades, a possibilidade das grandes cidades, e daí você tem um indivíduo que se perde dos seus vínculos mais ancestrais, de modo que ele começa a criar uma subjetividade privatizada que entra no mundo capitalista. E assim que essa subjetividade se torna privatizada, ela imediatamente entra em crise, porque afinal, individualmente, o sujeito não consegue se sustentar. Aí você tem as dimensões da anomia, os estudos de suicídio do Durkheim, etc. e tal, né? Então o Freud, um grande prolongador do pensamento romântico, que é esse pensamento que busca perscrutar os demônios em si mesmo, pensa no romantismo maldito, no romantismo noir, Charles Baudelaire, As Flores do Mal, Álvares de Azevedo com Noite na Taverna, né? Esse romantismo que busca os fantasmas do eu, traz aqui o poema do Schiller, né? E se não me engano, o Schiller, quando é do Schiller, né? A nona sinfonia de Beethoven, né? Se não me engano, ela tá cantando versos do Schiller ali, né? Se não estou enganado. Então, o Freud é o último dos românticos, né? Parte 2. Olha lá, eu não estava delirante. O meu escrito, O Futuro de uma Ilusão, tratou-se muito menos das fontes mais profundas do sentimento religioso e muito mais daquilo que o homem comum entende como sua religião, do sistema de doutrinas e de promessas que, por um lado, esclarecem-lhe os enigmas deste mundo com uma perfeição invejável e, por outro, asseguram-lhe uma providência cuidadosa que zelará por sua vida e compensará por eventuais frustrações em uma existência no além. Eu tava dizendo aqui o nosso amigo Benjamin que é isso aí, ó, ele vai falar, olha, o futuro é uma ilusão, tá aqui e tal. É isso mesmo. Essa providência o homem comum não pode imaginar senão como um pai grandiosamente elevado. Só um pai como esse pode conhecer as necessidades da criatura humana, comover-se com os seus pedidos, ser apaziguado com os sinais de seu remorso. Tudo isso é tão flagrantemente infantil, tão estranho à realidade, que para uma convicção humanista será doloroso pensar que a grande maioria dos mortais jamais poderá elevar-se além dessa concepção de vida. Então eu acho que essa é a parte que dói. Hum. Pensar que é, me parece que ouso dizer que é esse o lugar que a gente está na psicanálise, né, de dissolução dos sentimentos infantis, né? Das convicções infantis, dos fantasmas infantis, né? E que daí que a gente fala, nossa, cara, tinha que todo mundo ir pro divã, porque é preciso superar.
essas fantasias infantis, né? É preciso lidar com essas fantasias infantis. Fábio, é interessante essa questão da providência divina também, né? Pensando assim, muitas vezes a gente se encontra, por exemplo, com alguém da família doente, né? Muito doente, ou então uma situação no trabalho adversa, né? E quem tem essa religiosidade, né, é, consegue tamponar isso com a ideia de que um mundo melhor, ou então um pai superior vai estar olhando para a gente e que vai levar a gente para um lugar melhor, um lugar de conforto, né? Então, eu acho essa questão da providência divina uma questão muito relevante na religiosidade, sabia? É. Não, com certeza. Mas então, olha só, isso é tão poderoso e interessante que, por exemplo, é isso que garante as pessoas que tamponam com esse sentimento, com essa crença num pai que venha nos salvar, nessa redenção divina. Isso é tão poderoso em termos psicológicos, é uma estrutura tão poderosa, assim, me lembro de ter pacientes assim que já deu tentar do paciente tá tão tá tão dilacerado que tudo que eu mais buscava no processo de análise é resgatar o sentimento de religiosidade daquela pessoa, porque era tudo que a pessoa tinha para se apegar. Se tirasse essa dimensão religiosa da pessoa, nada, ela não estava suportando com o sentimento religioso. Sem o sentimento religioso seria impossível lidar com essa questão. Mas por um outro lado, tem essa dimensão que quando isso é levado ao extremo de um narcisismo perverso, a gente cai nessa dimensão que, bom, então Deus é essa redenção. Eu vejo essa redenção. Se eu vejo, eu sei o que é essa redenção. Então as pessoas têm que me seguir porque eu conheço Deus. Logo a verdade sou eu, logo eu sou ungido de Deus. E se o ministro do Supremo vier me desafiar, eu o amaldiçoo porque eu sou o escolhido. Aí nós saímos de um tamponamento e entramos para perversão, né? Né? Que é essa dificuldade, né? E aí, né? Como lidar com essa dimensão de que essa dimensão religiosa pode salvar as pessoas de um perder-se, de uma destruição, de um dilaceramento, né? Completo, de eh, de um, de uma dissolução do eu, mas por outro lado pode gerar também esse sentimento de unificação num supremo, né? Que é o sentimento oceânico, né? E aí está às voltas do fascismo mesmo, né? A gente tava, e me parece que como lidar com esse. E não tem. Talvez eu falando aqui pareça que eu tenho essa resposta. É óbvio que eu não tenho, realmente eu não sei, né? E é da natureza dessa pergunta não saber mesmo, né? O Rafa fala aqui, né, no grupo aqui, né, meio que uma distinção entre religião e sentimento de religiosidade. Eu não sei no que momento da nossa leitura você colocou isso, Rafa, mas eu quero imaginar que tem uma dimensão do sentimento de religiosidade, se a gente pensar que a raiz disso é o sentimento oceânico, que é uma coisa que perpassa todos nós na nossa fundação, né, na nossa arqueologia mais infantil. Então, de algum modo, nós temos esse software, né? E que a religião é a instituição que, digamos assim, faz a mineração disso, né? Que pode fazer uma mineração. E, digamos assim, pode ser uma mineração honesta, de pessoas que realmente estão em busca de um sagrado, de uma conexão legal, e pode ser culturalmente interessante, e gera cultura, e fomenta a cultura, e circula, estabelece laço, e pode ser valoroso, e que tampona, e que consola pessoas em momentos de dificuldade, e que solidariza. Contudo, entretanto, todavia, pode haver, por parte da religião, e não da religiosidade necessariamente, uma exploração perversa disso, né? E eu não tenho resposta. Desconfio que ninguém tenha. A gente pode ter algumas respostas, né? Mas a resposta é essa, né? É, hum,
Tô sobre esse parágrafo todo. Eu acho, do modo que eu tô lendo aqui com vocês, e a gente tá lendo aqui, me parece que tem essa dimensão de que é assim, né? Que tem esse lado bom, interessante, valoroso, que legal, mas que tem essa, para variar, essa ambivalência, né? Do onde está. No final das contas, a gente cai naquele conceito que muitos filósofos, muitos pensadores já se debruçaram, inclusive o Lacan, se não me engano, né? O Lacan fala, né, de fármacon, né? O Derrida fala de fármacon também, né? Que é um conceito que vem do Platão. O Derrida tem um texto, né? A Farmácia de Platão, que é o fármaco, né? E o fármaco, ele é o objeto que, em poucas quantidades, é remédio. Numa quantidade excessiva é veneno. E no final das contas, tudo é fármaco, né? A gente pode pensar em última instância, o significante, ele se apresenta como um fármaco, porque afinal ele só funciona numa cadeia. Então a questão é como isso vai se encadear, né? Isso pode ser encadeado em torno de uma pulsão de morte, vamos colocar assim, né? Pode. E aí? O que a gente faz com isso? Faz, né? Lida, né? Tudo isso é tão flagrantemente infantil, tão estranha à realidade, que para a convicção humanista será doloroso pensar que a grande maioria dos mortais jamais poderá elevar-se além dessa concepção de vida. É ainda mais embaraçoso descobrir que uma grande parte das pessoas que hoje vivem, que necessariamente precisam admitir que essa religião não se sustenta, procura, entretanto, defender cada pedacinho dela em lastimáveis combates de retirada. Gostaríamos de nos juntar às fileiras dos crentes para repreender os filósofos que acreditam salvar o Deus da religião, substituindo por um princípio impessoal, sombriamente abstrato. Não tomarás seu santo nome em vão. Né? A questão do Logos, né? Deus como Logos, né? Se alguns dos maiores espíritos de épocas passadas fizeram o mesmo, não temos o direito de nos referir a eles nesse contexto. Sabemos por que eles foram obrigados a isso. Voltemos ao homem comum e à sua religião, né? É pesado, né? Voltemos ao homem comum e à sua religião, a única que deveria portar esse nome. E quando se apresenta a nós, em primeiro lugar, a conhecida declaração de um dos nossos maiores poetas e sábios que diz respeito à relação da religião com a arte e a ciência. Quem possui ciência e arte tem também religião. Quem não possui nenhuma das duas, que tenha religião. Ai, caramba. Vamos ver? Eu não sei de quem que é isso, não? Mas quem? O nosso amigo Goethe. Johann Wolfgang von Goethe. Em Xênias Mansas. Poesia 9, poesia póstuma. Wer Wissenschaften Kunst besitzt. Né? O Goethe. O Goethe religioso. Gente, o Goethe era um católico. Era católico? Ele era protestante? Não sei, eu acho que ele era. Não sei, eu não vou dizer aqui. Eu acho que tem que ser protestante, né? Pelo contexto que ele tá. Mas o Goethe era profundamente religioso. Tanto que assim, o Goethe, ele coloca um Deus ex machina lá no Fausto, que é uma sacanagem sem tamanho, né? É uma sacanagem que o Goethe faz. Você tá lá lendo o Fausto, né? E eu li o Fausto da editora 34, que tem o Fausto 1 e o Fausto 2, né? O Fausto 1 é desse tamanho, o Fausto 2 é desse. Eu li. É um poema, em oitava rima, é maravilhoso. A tradução da Lázara Clabin Segal, coisa mais linda do mundo. Eu lembro que eu adorava em fila de banco, que eu ficava lendo, né? Goethe. É uma delícia, né? E assim, o cara aposta a alma com o capeta, né? Com o Mefistófeles, né? Uma história de um professor que aposta a vida com o capeta. Aí o capeta fala: Ah, então eu não vou te dar todo o conhecimento do mundo porque você não vai aguentar o rolê. Aí ele fala assim: Não, claro que eu aguento, pô, eu sou professor, eu sei das coisas. Eu manjo das coisas, manda que você não vai aguentar. Não, eu não aguento. Então vou fazer o seguinte: se você não aguentar, você vai falar para, não aguento. Se você falar para, não aguento, eu levo tua alma. E daí, o que que o Fausto, o Mefistófeles, o demônio, faz? Pega o Fausto e sai passeando por todo o microcosmo pelas, pelas, pelos, pelas, é, pelas ambivalências, pelas contradições, pelos paradoxos do mundo da intimidade. E depois, no Fausto 2 ele vai pelo mundo dos impérios, da economia, fala da teoria do valor. A teoria do valor do Marx já está no Goethe, é impressionante. Aí vai, né?
Aí no final, o que acontece com o Fausto? Ele não aguenta o rolê, ele não aguenta todo o conhecimento do mundo. E ele fala: Para, eu não aguento mais. Aí o demônio, né, já tá de aventalzinho, já tá com a faca e o queijo na mão, fala: Beleza, vou papar uma alma. No que ele vai pegar, Deus vem falar: Não, para, Fausto tá legal. Aí você fala: Porra, Goethe, sacanagem. Ele coloca Deus do nada, fala: Não quero que a história termine assim, né? Então, Goethe era religioso. O Goethe era um cara religioso, né? E o Goethe é uma das principais, acho que Goethe e Shakespeare são as grandes influências do Freud na obra toda, né? E aqui ele coloca, né? Quem possui ciência e arte tem também religião. Quem não possui nenhuma das duas, que tenha religião. Não vou comentar, acho que dispensa comentários, né? Uau! Uau! Edival, é é o nome de um livro dele, A Farmácia de Platão. Do Derrida, né? É o nome. Ramalho, o Rafa. Deus é quase o leitor que se apegou ao Fausto. Cara, eu sou suspeito. Eu tenho aqui uma coleção de Faustos, porque o Fausto é uma história de marionetes da região ali, do que depois se resolveu chamar Alemanha, porque nem era Alemanha na época, né? E o primeiro a passar para o escrito, que se tem notícia, o Fausto não foi o Goethe, foi o Marlowe, o Christopher Marlowe, poeta inglês contemporâneo de Shakespeare, né? E a história do Dr. Fausto é uma história assim. E bom, tem muita gente. O Fernando Pessoa tem um Fausto, o Thomas Mann tem o Fausto, a Montanha Mágica cita o Fausto. E dá para você passar por quase toda. O próprio Álvares de Azevedo tem uma obra chamada Macário, que é uma espécie de releitura do Fausto, quando ele está vindo de burro para vir estudar direito na Faculdade de Direito de São Francisco. Assim, e a ideia do Fausto, o que é a psicanálise, se não uma viagem fáustica pelo microcosmo e pelo macrocosmo? Será que o sujeito, quando se mergulha nos seus fantasmas anímicos infantis, ele não está percorrendo um caminho fáustico numa aposta com um analista que está ali atentamente convidando para entrar, como um Mefistófeles? Hashtag fica a dica. Fica a dica. Né? Tá aí. Se alguém tiver uma tese aí para escrever, tá de brinde. Né? Essas palavras, por um lado, colocam a religião em uma oposição às duas mais elevadas realizações do ser humano, e por outro, afirmam que o seu valor vital elas podem representar-se ou substituir-se mutuamente. Portanto, se quisermos negar a religião ao homem comum, evidentemente não teremos a autoridade do poeta do nosso lado. Tentaremos um caminho especial para avançarmos na apreciação de sua tese. Eu quero dizer que eu acho assim, poxa, sacanagem, o Freud descobriu o que que me traz a psicanálise e por que que eu gosto de estudar religião. Talvez, não sei se vocês já pararam para pensar, fala, mas o que que esse rapaz resolve ficar lendo coisa de religião de Freud se ele mesmo se diz não religioso? Que eu adoro estudar religião. Eu acho a realidade um barato, eu acho bonito. Mas o que que eu acredito? Eu não acredito em nada. Eu duvido de tudo, inclusive de mim, né? Inclusive de mim, né? Então tu se identificaste com tudo, né? O Freud do mesmo jeito. Ele É, adora estudar eu acho, religião e não eu, acredita em nada. eu acho essa ideia sensacional, é ciência e arte. Mas e que tem também religião. Olha que legal, porque ele inclui, né? Quando ele fala quem possui ciência e arte tem também religião. Ou seja, não é uma exclusão da religião, é uma inclusão. Não é um problema a religião. O problema é não ter ciência e arte, né? E ciência, vamos colocar aqui como conhecimento, sem pasternaquismos, por favor, porque aí é só religião mesmo. Quando alguém fala religião sou eu, quem sabe o que é religião sou, quem sabe o que quem sabe o que é ciência sou só eu, mas então é o lugar do perverso. A lei sou eu? Como assim? Que história é essa? Como assim você é a lei? Ah, sério? Ah, para. Sem graça, né? Então, a ciência no sentido do conhecimento. Tem uma frase, olha só, eu vou fazer uma mistureba aqui, por conta e risco. Se for mau gosto, vocês me processam. Vocês ligam lá para o Alexandre de Moraes e falam: olha, tem um rapaz aqui. Era bom prender ele. Por favor, hein? Outro presídio, hein? Por favor. Que é o seguinte:
Vocês vão lá no começo do Gaia Ciência do Nietzsche, que o Gaia Ciência é uma obra que Gaia Ciência significa ciência alegre, né? É o Gai Saber. Ele pega dos pensadores medievais, dos andarilhos medievais, aqueles caras do savoir-vivre, do saber viver, né? Ele pensa numa ideia de uma ciência que não precisa ser uma ciência dura, fria, mas pode ser uma ciência viva, sensível, né? E ele escreve Gaia Ciência. E no Gaia Ciência, tem um poeminha de abertura do Gaia Ciência, que se chama Inscrição sobre Minha Porta. E fala mais ou menos assim, né? É, como é que é? Que nunca respeitou quem não conseguisse a rir de si mesmo, e que só consegue ter como mestre aquele que sabe rir de si. Eu estou contando mal, tem lá a boa tradução, que é do Paulo César Souza, o mesmo que traduz obras completas do Freud aqui, né? A tradução é dele. Então vai lá para o Gaia Ciência da Companhia das Letras e vê essa tradução do poema que abre o Gaia Ciência. E é sobre isso. Então, se nós vamos falar de uma ciência ridente, que é capaz de rir, que é capaz de pensar-se numa dimensão artística, ora, ora, horas. Então, por que não uma religião capaz de rir de si mesmo? Rir da sua finitude. E talvez, vocês me perdoem, rir de Deus? Não sei, aí vocês me condenam para o inferno e tá tudo bem. Mas é que eu vou trazer um pouco de Nietzsche aqui no Freud para piorar as coisas, porque eu acho que tem um diálogo de Nietzsche e Freud interessante aqui, né? Afinal, quem falava de ciência, arte e religião, vamos pensar que o Zaratustra do livro do Nietzsche é, antes de mais nada, um sacerdote solar que desce da montanha, cansado de conhecimento, fala: chega, vou descer da montanha para falar para a galera a boa nova. E qual é a boa nova? Gente, Deus está morto. E aí? O que que a gente faz com isso? Né? Me parece que é aqui que a gente está. É aqui que dá um jazz interessante. É aquilo que o Freud falou sobre a diferença entre a sua própria ilusão e a ilusão religiosa. É o Rafa aqui falando. Ele se permite questionar, rir, apesar de sua seriedade. E eu vou complementar, Rafa, essa coisa de brincar com a religiosidade e vou responder com o nome da famosa obra, né? Que é o brincar e a realidade. Talvez o brincar seja uma coisa muito séria. Não brincar como quem vulgariza, simplesmente, mas como quem permite. Olha, tem um texto do Giorgio Agamben, do filósofo muito legal, chamado Profanações, do Giorgio Agamben. E o Agamben, ele fala da possibilidade da profanação como uma possibilidade religiosa. Por quê? Porque profanar significa o phainos do grego é imagem, né? Profanar significa arrancar a imagem, roubar a imagem, tomar a imagem para si. Então, aquele que profana uma imagem num templo, ele pega aquela imagem sagrada num suposto altar e traz para si mesmo, de modo que ele se aproxima do Deus. Então, a profanação, para Agamben, pode ser uma postura religiosa. Em última ideia, aquela ideia de uma religião de um Deus em queda, que é do poeta Hölderlin, que é o poeta importantíssimo para um outro sujeito, que eu acabei de falar, chamado Friedrich Nietzsche. Que é toda essa turma da Alemanha aí que está pensando essas questões, né? Então, poxa, dá tanto jazz aqui, né? Desculpa se eu só piorei, mas quem não morre não vê Deus, né? Vamos lá. Essas palavras, por um lado, colocam a religião uma oposição às duas mais elevadas realizações do ser humano, e por outro, afirmam que, em seu valor vital, elas podem representar-se ou substituir-se mutuamente. Portanto, se quisermos negar a religião ao homem comum, evidentemente não teremos a autoridade do poeta do nosso lado. Tentaremos um caminho especial para avançarmos na apreciação de sua tese. A vida, tal como nos é imposta, é muito difícil para nós. Olha lá. Traz-nos muitas dores, desilusões, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos prescindir de medidas paliativas. É aquele meme lá. Ah lá, Benja,
o nosso fazedor de memes, né? O Freud fala: Nossa, gente, sexta-feira, hein? Vamos tomar uma. Não, Freud, não pode falar assim, fala de outro jeito. Então tá, a vida tá tal como nos é imposta, é muito difícil para nós, traz-nos muitas dores, desilusões, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos prescindir de medidas paliativas, né? Entre aspas, as coisas não funcionam sem construções auxiliares, disse-nos Theodor Fontaine. Essas medidas talvez sejam de três tipos: distrações poderosas que nos permitem menosprezar a nossa miséria, satisfações substitutivas que amenizam e substâncias entorpecentes que nos tornam insensíveis a ela, né? Na turma que estuda toxicomania, entre eles este que vos fala, né? E a galera que o faz pensando pela via lacaniana, essa dimensão de que o tóxico seria o lugar de vazão direto da pulsão, sem mediação, sem fantasia, de modo que o sujeito vaza a pulsão diretamente na satisfação da pulsão. Então ele não sai mais dali, senta na faixa da pulsão de morte e lá você fica. E lá você está, né? Isso se dá na dimensão da toxicomania, tá? Não, eu tomei uma cerveja, então, não, né? Mas estamos falando da pessoa assim, usar aspas aqui, mas é um nome recorrente, né? Que se usa, né? Que é o usuário de crack, vamos pensar assim, né? Esse paradigma, o cracudo, né? Aquele que já acorda procurando uma pedrinha no chão, uma lasca, né? É nesse lugar dessa indução direta da pulsão, né? A galera que trabalha no CAPS AD, da álcool e drogas, né? Que trabalha com atendimento de pessoas adictas, tal, fala que é isso, né? Quando você vai acolher essas pessoas, a primeira coisa que você pergunta é: você se alimentou? Você tomou água? Vou trazer uma água para você, né? A primeira coisa, o trabalho da psicanálise com os especialistas que eu converso, que eu conheço por estar estudando essas coisas, né? Essas questões, né? Que trabalham com psicanálise em centros de atendimento de toxicômanos, falam que a questão primordial é essa: garantir primeiramente a integridade física e a qualidade mínima. Às vezes a melhor coisa é o espaço para a pessoa poder tomar um banho, porque naquele momento do usar a droga, do conectar-se à pulsão, a pessoa não está se alimentando, não está bebendo água. Imagina, a pessoa fumando pedras, várias pedras, sem beber água, né? O grau de hidratação lá embaixo. E Então, aí a gente entra também nessa questão, né, Fábio, da diferença ideológica, né, do tratamento da toxicomania, né? Como eu acredito que tu pensa como eu, que a toxicomania ela precisa ser tratada pela saúde, como se fosse uma pessoa que precisasse de ajuda e não um criminoso, né? nossa, não, totalmente. Até porque nunca houve. Olha que engraçado, né? Engraçado é um modo, não sei se tão preciso dizer, mas enfim. A questão da droga, a gente só pode falar de droga do jeito que a gente pensa, de tóxico do jeito que a gente pensa, quando tá falando de sociedade capitalista. Você tá sendo muito esquerdinha. Não. Quando você, por exemplo, o cicar era algo entre os astecas, por exemplo, e o pitum na nossa América aqui brasileira, né? É, 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 ele sempre esteve vinculado a rito religioso. Tanto que muitas vezes o uso da narcose do cigarro, do cicar, se dava inclusive pelo nariz, né? De você aspirar a fumaça e daí. Então, a droga, ela estava vinculada ao uso religioso, ao rito. E o rito, ele tem cântico, ele tem, olha lá, a poesia, a cultura, a religião. Ele tem o canto, ele tem a reza, ele tem a dança, ele tem a música, ele tem muitas vezes a comilança, ele tem o laço social e o uso da droga para a finalidade religiosa, a obtenção da troca, da relação religiosa mística que se quer, e pronto. Você não tinha, no geral, o indígena lá adicto, toxicômano. Porque ele não estava comprando, consumindo, tendo acesso àquela droga, aquele tóxico descolado da sua realidade religiosa. A partir do momento que você tem uma sociedade industrial que descola a substância da sua realidade, da sua realidade religiosa e coloca na prática do consumo direto, role a tela.
fume um cigarro, né? Eu falo com lugar de fala, eu sou um ex-fumante, né? Qual é a função de um cigarro? O próximo. E o próximo. E o próximo. Para que serve o cigarro? Para você comprar um maço de cigarro. Onde é que você tá? No sentimento oceânico. Inebriar-se da fumaça e deixar tudo diluir. Você tá no oceano. Você tá andando com esse sentimento oceânico. Você é uma máquina de diluição, né? Você precisa acelerar, produzir um texto, acende um cigarro. Você precisa se acalmar depois do almoço. Um cigarro, né? Agora, isso não é mais religioso. Isso não está mais conectado ao rito. Não há o rito. O rito era a fantasia que articulava essa dimensão praticamente psicótica da pulsão, não é? Então, o toxicômano, ele é, antes de mais nada, um sintoma da sociedade capitalista. Não tem nada de criminoso. Até porque só é criminoso quando é pobre, né? Porque não é só pobre que usa, né? E eu não tô falando de. Porque houve um enfeiamento de certas drogas, né? Como o crack, a droga do pobre, a cocaína, a droga do rico, etc e tal. Mas olha só, não é só pobre que usa crack, né? E bom, o crack é cocaína. Só que o crack é o resto da cocaína, né? O crack é aquele resto de coca, de pasta base, né? Inclusive, uma péssima qualidade de droga, né? Eu me lembro quando eu li a biografia do Keith Richards, né? Que é o guitarrista do Rolling Stones. Eu sou muito fã do Keith Richards, da técnica dele e tudo. E daí o Keith Richards fala, né? Que a pergunta, ele fala, por que que eu não morri utilizando tanto de droga que eu utilizei? É que ele tira alguns mitos, né? Que falam que ele teria feito transfusão de sangue. Fala, não, não fiz nada disso. Tudo besteira. Falou, a questão é que quando a gente faz sucesso, o Rolling Stones era a época dos Beatles, né? A gente ganhou tanto dinheiro, a gente tinha acesso, por exemplo, a cocaína puríssima. Era uma cocaína farmacológica. Ele falou: se a gente tivesse usado de droga o que vocês usam no dia de hoje, que vocês conseguem na rua, a gente teria morrido há muitos anos já. A gente não morreu porque a gente tinha acesso a drogas de um tipo de refino muito sofisticado, muita qualidade. E a gente usava de modo controlado. Eles tinham enfermeiras para socorrer, enfermeiros para socorrer eles fazendo uso de entorpecente. Então, veja bem, você vai falar de mundo de drogas, você está falando do que? De Rolling Stones, Led Zeppelin, você está falando do quê? Você está falando de uma galera. Então, não, o toxicômano não é um bandido. Ele é alguém que está tentando fazer isso daqui. A vida, tal como nos é imposta, é muito difícil para nós. Traz-nos muitas dores, desilusões, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos prescindir não podemos prescindir, né, ficar sem medidas paliativas. O toxicômano descobriu uma vazão direta da pulsão. E ali ele foi com os quatro pés na porta. Caiu numa armadilha. Numa armadilha que ele não inventou, que ele não criou. Mas ele tá no sentimento oceano, entregue, né? Ele tá no aquém morte, né? No aquém vida, numa morte que é um aquém vida, né? O Rafa, aquilo que vai falando sobre a diferença entre a própria ilusão e a ilusão religiosa. Elas podem te questionar, mas eu já li. O Edival, indica o livro Texto Junkie, Sexo, Drogas e Biopolítica. Olha só, na era farmacopornográfica de Paul Preciado. Olha só, Edival, eu tinha ouvido falar desse texto do Paul Preciado, hein? E obrigado, eu vou atrás dessa indicação, porque para mim me interessa demais essa questão de toxicômanas, né? E a questão da texto, a texto, né? Não sei se todo mundo está familiarizado, é uma linguagem comum do uso da testosterona, né? Principalmente pela galera trans, né? Que faz o uso como uma reprodução hormonal, né? E essa dimensão do texto junkie, né? O junkie, também na linguagem, junkie é esse uso de drogas, né? Por exemplo, você pega a geração beatnik, né? É uma geração junkie, né? De uso da droga de maneira expressiva e tal, né? Vale bem a pena, né? Poxa, legal. Bom Eu não, demais. eu não sei se quando ele fala de biopolítica, mas tem também uma questão política muito, muito grande envolvida com as drogas, né? Uhum. Eu fui por um. E a Chica era um grande
que até escreveu agora, Quem Ama Educa. Hum, É um livro de um japonês, esqueci. uhum. Eu fui para para um seminário aqui, na década de 90, e ele falou que naquele tempo eles tinham pesquisa de que isso é Mitiba, isso mesmo. O Isami, Obrigado, tá? tá, Rafa? Ele falou que 80% dos políticos brasileiros naquela época eram financiados pelo tráfico de drogas. É. 80%. Imagina a entrada de morros cariocas, né? E tudo. Eu vejo que hoje em dia talvez ainda exista muito isso também. Eu também tenho uma história da cannabis, né? Que tem a proibição dela nos Estados Unidos, né? Tinha uma função política de perseguição aos Uhum. mexicanos, né? E a questão Sim. também ilusória que eles trazem da cannabis com relação ao mal que ela faz, como se fizesse mais mal do que o álcool e, por exemplo, o sal e o açúcar, né? Então, tem uma dimensão política também em torno de tudo isso, né? Recentemente tem um podcast até feito com um médico, que eu vi lá naquele podcast do Tabet, né? Que é do Porta dos Fundos, né? E que ele fala que a pior das drogas é o álcool, né? E realmente, né? Você tem uma questão de que a nossa sociedade produziu esse efeito, né? De linguagem, que é a droga do bem e a droga do mal. A droga boa e a droga má, né? E assim, isso é muito, isso é muito complicado, né? Porque, uai, droga não era droga mesmo, né? Que semiose louca é essa, né? Bom, quando a gente tá no mundo da droga, a gente tá nessa dimensão mesmo aqui, né? Dessa possibilidade do sentimento oceânico guardado no bolso e ser colocado a qualquer hora. Se você tivesse acesso a uma fonte de prazer inesgotável no seu bolso, você usaria ou não toda hora? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, né? Você vai falar, mas sei lá, eu tenho acesso a álcool, não uso toda hora. Sim, mas talvez para você, por exemplo, o álcool não, não, não tem essa capacidade de ligar a tua pulsão como é para o toxicômano, né? E talvez, sei lá, para você o tabaco faça isso, enfim, né? É, Inclusive, realmente, uma pesquisa recente, eu vi até um pesquisador falando isso, não me lembro o nome dele agora, mas o álcool ainda é a droga que mais mata no mundo. sim, E, o- sim. e o álcool também destrói neurônio. Quem Claro. utiliza de forma crônica e abusiva o álcool, os neurônios são destruídos, diferente de muitas outras drogas que são proibidas, né? Não, com certeza. Há uma eleição, né? Daquilo que. Há uma eleição que é moral, né? Na questão da droga. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado, né? No trato, né? Há um consenso com a galera. Eu tô lá fazendo pós-graduação no ESP, sobre toxicomania, no Instituto ESP. E ali o que há, digamos, vamos dizer, um consenso ali que, para começar, a política de redução de danos. Sempre entendendo que essa redução de danos também não pode, sim, não pode servir, né, para que um apoio ao sujeito que, bom, então precisa usar da droga, não pode buscar a recusa da droga, a abstinência. Por vezes o sujeito precisa se colocar numa situação de abstinência. Ele quer essa situação de abstinência, ele está em busca disso. Não se trata de negar a abstinência, Uhum, né? É preciso reconhecer que é preciso colocar o limite na droga, né? uhum. Mas que a redução de dano digamos assim, é a Sim, partir dela que a coisa se sim. coloca, E, né? inclusive, eles têm um estudo também muito aprofundado sobre os cogumelos alucinógenos. É, Psilocibina, parece que é o nome, psilocibina. psilocibina. É, E ele, de todas as drogas, é que tem menos efeitos nocivos para o organismo, né? é, Muito, muito, é baixíssimo, faz menos mal do que uma dipirona. E ele tem uma função excelente no trabalho com a depressão, entendeu? Eles sim. estão fazendo estudo muito aprofundado sobre isso, né? Então, eles são tabus que tem que cair para poder lidar disso de uma forma pedagógica mesmo, discutindo esse assunto, né? É o Siddhartha Ribeiro, né? Que tem lá o Oráculo da Noite, né?
Legal o livro do Siddhartha, né? Trabalha essas questões bastante, essa pesquisa, né? Até com ayahuasca, né? Com o uso da ayahuasca também, né? Vale bem a pena. Gente, vou parar aqui. Eu já fiz as anotações. A gente tá no texto do PDF na página 263, no livro impresso. Estamos na página 319 e continuamos no É as Distrações que visa Voltaire. E aí, no livro Cândido do Voltaire, do século XVIII. Certo, gente? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos debates, pela reflexão. Tamo junto. Valeu demais. Logo, logo eu publico esse vídeo e até semana que vem. Boa Até sexta-feira. semana que vem. Lembrando que é preciso enfrentar as adversidades se permitindo, né? Mas vamos sempre lembrar o bispo de Hipona, né? Que é o Santo Agostinho, que olhou para cima e disse: Pai, dai-me a temperança, mas não agora. Abraço. Sexta-feira, gente. Valeu. Tchau.